Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos falar sobre pipeline, conceito esse ligado à arquitetura de computadores e relacionado à CPU. Vamos lá. Iniciando aqui, primeiro pela definição, pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. Resumidamente então, pipeline ele consegue sobrepor temporalmente as diversas fases de execução das instruções de um processador. Então agora vamos para um exemplo prático que no caso do pipeline só a definição fica muito vago a explicação, então através do exemplo fica melhor de explicar o conceito. O nosso exemplo vai consistir do seguinte: vamos imaginar uma lavanderia onde cada etapa vai ser realizada em 30 minutos e o fluxo de execução está aqui descrito. A primeira etapa, colocar a roupa na máquina de lavar; a segunda etapa, depois de lavada, colocá-lo na máquina de secar roupa; terceira etapa, depois de seca, passar a ferro; e a quarta etapa, depois de passada, arrumá-la no armário. Lembrando que cada etapa desse fluxo vai levar 30 minutos. Esse é um exemplo hipotético, só para que o conceito de pipeline fique mais fácil de ser entendido. Então agora vamos ao exemplo. Temos o primeiro exemplo que é sem pipeline e o segundo exemplo que é com pipeline. Vamos notar aqui no primeiro exemplo, que é o sem pipeline, que temos aqui o fluxo descrito ali anteriormente. Então, cada etapa dessas vai levar 30 minutos. Então, no fluxo sem pipeline, vamos executar a primeira etapa, 30 minutos. Vamos executar a segunda etapa, 30 minutos. Vamos executar a terceira etapa, 30 minutos. Vamos executar a quarta etapa, 30 minutos. Então tranquilo, a primeira tarefa foi executada. Aí terminando essa primeira tarefa, sem o pipeline, ele começa a executar a segunda parte. Então 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, 30 minutos aqui. Só nesse range aqui já levou 4 horas. 2 horas aqui, mais 2 horas aqui. E assim sucessivamente. Reparem que sem pipeline, você tem que esperar todo o fluxo aqui ser terminado. Então você tem que esperar 2 horas para só assim poder iniciar a outra parte. No caso do exemplo com pipeline, que é o exemplo de baixo, ele vai executar aqui a primeira parte também em 2 horas, né? Meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui. Só que quando ele termina essa primeira parte aqui de 30 minutos aqui, ele já executa simultaneamente uma outra tarefa. Então quando a tarefa A executa a sua primeira, a B já iniciou aqui. Quando a A vai aqui para a outra etapa, ele também já executou aqui. Então, simultaneamente, vai criando-se várias tarefas, onde com isso vai se conseguir um ganho de tempo muito alto, comparado à não utilização de pipeline. Então, é por isso que o pipeline ele é considerado uma técnica importante nas arquiteturas atuais de computadores, porque ele reduz muito o tempo de execução das instruções da CPU. E se compararmos aqui nesse exemplo hipotético, reparem que aqui, olha, sem o pipeline, ele vai iniciar aqui o fluxo 6 da tarde e vai terminar 2 da manhã. Já com o pipeline, ele vai iniciar 6 da tarde e terminar 9h30 da noite. Você vê que o ganho ele é muito grande. Agora você imagina isso nas arquiteturas de computadores que muitas vezes são complexas, são muitas instruções a serem executadas pela CPU. Então é por isso que as arquiteturas modernas, hoje em dia, possuem essa técnica de pipeline. Então aqui algumas conclusões do pipeline. Várias tarefas executam simultaneamente usando recursos diferentes. Foi o que vimos ali, né? A gente tinha ali o fluxo de execução de uma lavanderia e quando terminava a primeira parte ali da tarefa, que eram 4, ele já iniciava abaixo a segunda e assim sucessivamente, permitindo essa execução simultânea. O pipeline ele não melhora a latência de cada tarefa individualmente. Eu vou voltar aqui, é o que vimos, olha. Se repararmos aqui, olha, a tarefa individualmente ela não melhora mesmo. Então, individualmente, cada tarefa aqui, ela vai continuar levando meia hora, certo? A diferença é o ganho no tempo total, porque enquanto no sem pipeline ele tem que esperar todo o fluxo concluir, no com pipeline não. Ele termina uma parte aqui e já executa outra, fazendo com que essas tarefas sejam executadas simultaneamente. E aqui, por fim, ele melhora o throughput de todo o trabalho, que é o que conseguimos enxergar aqui no exemplo também. Sem o pipeline, ele levou aqui das 6 da tarde até as 2 da manhã para executar, e com o pipeline, nessa ideia de execução simultânea, ele levou das 6 da tarde até as 9h30 da noite, tendo um ganho assim considerável sem a técnica de pipeline. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!